Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Antônio Martins, Ivone Nola e Rodrigo Miranda. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Senhor Jesus, recorro a vós por causa de conflitos familiares, mas ao sair por aí, descobri que o meu problema é pequeno perto do que vi. Famílias passando privações, casebres com crianças desamparadas, necessitando de pão, e famílias necessitando de remédios para seus doentes. Todos os tipos de privações, andando eu encontrei. Velhos que, não tendo como se manter, buscam caridade em asilos. Jovens sem família, necessitando de ajuda para se livrarem do lamaçal do vício. Famílias com filhos rebeldes que já estagiam em penitenciárias. Vejo que meu problema é perto de outros, de fácil solução. Então, Senhor, deixa-me pedir por essas pessoas que sofrem muitas privações. Abençoai os lares que sofrem dores físicas e morais, os familiares em desunião. Trazei para todos a luz da consolação e tudo de que eles necessitam para viver com mais dignidade. Que reinem no coração de cada um a alegria e a coragem. Assim seja. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Expiação e Arrependimento.
A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita, Expiação, Allan Kardec escreveu: expiação, pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Como sofrimento físico, no estado de encarnado. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são ao mesmo tempo provas para o futuro e expiação para o passado. Na Revista Espírita de setembro de 1863, Questões e Problemas sobre a expiação e a prova, comentando uma correspondência recebida, Allan Kardec ensina: a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. Para o condenado a quem se faz esperar um abrandamento ou uma comutação, se conduzir bem, a pena é ao mesmo tempo uma expiação por sua falta e uma prova para a sua sorte futura. Se a sua saída da prisão não estiver melhor, sua prova é nula e um novo castigo conduzirá a uma nova prova. Agora, se considerarmos o homem na terra, veremos que ele aí suporta males de toda sorte e por vezes cruéis. Esses males têm uma causa. Ora, a menos que os atribuamos ao capricho do Criador, somos forçados a admitir que a causa está em nós mesmos e que as misérias que experimentamos não podem ser resultado de nossas virtudes. Então, elas têm sua fonte nas nossas imperfeições. Se um espírito encarnar-se na terra, em meio à fortuna, às honras e a todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofre a prova do arrastamento. Para aquele que cai na desgraça por sua conduta ou sua imprevidência, é a expiação de suas faltas atuais, e pode-se dizer que é punido por onde pecou. No entanto, o que dizer daqueles que, desde seu nascimento, está a braços com necessidades e privações, que arrasta uma existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso de enfermidades congênitas, sem ter ostensivamente nada feito para merecer tal sorte? Quer seja uma prova, quer uma expiação, a posição não é menos penosa e não seria mais justa do ponto de vista do nosso correspondente, porque se o homem não se lembra da falta, também não se lembra de haver escolhido a prova. Assim, há que buscar alhures a solução da questão. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. Se essa causa não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais eles são, ao mesmo tempo, castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Logo, se somos feridos e se não somos inocentes, o mal que tínhamos é o castigo e a maneira de suportá-lo é a prova.
Mas acontece muitas vezes que a falta não se acha nesta vida. Então acusa-se a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se até de sua existência. Aí, precisamente, está a prova mais escabrosa, a dúvida sobre a divindade. Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendamos, e que se sofremos uma pena é porque fizemos por merecer. Eis, pois, uma expiação. Pela grande lei da pluralidade das existências, o Espiritismo levanta completamente o véu sob o qual essa questão deixava obscuridade. Ele nos ensina que, se a falta não tiver sido cometida nesta vida, tê-lo-á sido em outra, e que assim a justiça de Deus segue o seu curso, punindo-nos por onde havíamos pecado. Vem a seguir a grave questão do esquecimento, que, segundo o nosso correspondente, tira aos males da vida o caráter de expiação. É um erro. Dai-lhe o nome que quiserdes, mas não fareis que não seja a consequência de uma falta. Se o ignorais, o Espiritismo vô-lo ensina. Quanto ao esquecimento das faltas em si, ele não tem as consequências que lhe atribuís. Temos demonstrado a Lures que a lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, porque isso nos perturbaria e nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo, porque traria uma perturbação nas relações sociais e porque, por isso mesmo, entravaria o nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no próprio interesse da humanidade, mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer. Se ele não a escuta, então é culpa sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, se não aos seus atos precisos, ao menos aos caracteres gerais desses atos que fizeram mais ou menos desbotados na sua vida atual. Pelas tribulações que suporta, expiações ou provas, ele deve concluir que foi culpado. Pela natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas e apoiando-se no princípio de que a mais justa punição é a consequência da falta, ele pode deduzir seu passado moral. Suas tendências más lhes ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Ele aí chega, rico ou pobre, de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta e dizer para si mesmo: se sou punido, é porque pequei. E a própria punição lhe dirá o que fez. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Acreditar em todas as comunicações mediúnicas. O apóstolo João Evangelista, em sua primeira carta, faz a seguinte recomendação: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Entre alguns espíritas, infelizmente, existe uma ideia de que os espíritos desencarnados sempre dizem a verdade em suas mensagens e talvez por isso, em geral, as obras psicografadas vendam bem mais do que as obras escritas por encarnado. Esta é uma atitude que merece grave reflexão. O espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, orienta que seria melhor rejeitar 9 mensagens verdadeiras a aceitar uma que fosse falsa. Já dissemos isso, mas não custa repetir. A morte não nos torna melhores nem mais sábios. Passamos para o outro lado da vida no estado evolutivo que nos encontrávamos antes do fenômeno do desenlace. Sendo assim, uma mensagem psicografada e outra resultada do estudo e da pesquisa de um encarnado pode ter o mesmo valor. Lá, como cá, existem falsários, vigaristas e enganadores fraudulentos, assim como espíritos honestos e sérios. Compete a nós fazer uma distinção nos 2 tipos de mensagem, qual é a verdadeira e qual é a falsa. O texto de João faz referência a um personagem chamado de falso profeta. E que seria um falso profeta? Por esse termo, vamos entender um espírito encarnado e voltado para o mal. Contudo, por meio de sofismas, mentiras e fantasias variadas, parecem salvadores, guias e instrutores da melhor qualidade. Podemos citar como exemplo Marshall Applewhite, o líder do Portão do Céu, o tristemente famoso Jim Jones, que produziu outro suicídio em massa, desta vez nas Guianas, e muitos outros exemplos de lobos que nos aparecem em pele de cordeiro, como diz o ditado popular. Allan Kardec nos diz que em o Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa doutrina, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, desferem neles golpe mortal. O codificador pede que não esperemos da parte da doutrina espírita coisas maravilhosas e sobrenaturais, nem prodígios, nem milagres, pois não é para isto que o Espiritismo existe. Do mesmo modo que as ciências naturais como a biologia, a química e a física, a geologia tem revelado aos homens as leis do mundo natural. O Espiritismo revela outras leis que regem as relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, leis que, do mesmo modo das leis científicas, também são leis naturais. Assim, o Espiritismo, conseguindo explicar certos tipos de fenômenos até então inexplicados e incompreendidos, destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso, do mágico e do mítico. Deste modo, se alguém tentasse, em proveito próprio, usar os fenômenos fazendo-se passar por Messias de Deus, por iluminado ou por profeta, não conseguiria abusar da credulidade alheia por muito tempo e seria logo desmascarado. É importante acentuar aqui que as mensagens em si mesmas servem para muito pouco. O que importa são os efeitos morais, o que não é fácil para qualquer um conseguir. Esta é uma questão de fundamental importância. A relevância moral das mensagens e a coerência de quem as emite. O falso profeta pode nos enganar com as suas palavras, mas dificilmente nos enganará com as suas ações. Kardec continua nos advertindo, referindo-se a um grupo de falsos cristos e falsos profetas que não se encontram entre os homens, mas entre os desencarnados.
No mundo espiritual, como já o dissemos antes, há personalidades hipócritas, enganadoras, orgulhosas e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade, onde tomam nomes veneráveis e, sob este disfarce, difundem as mais absurdas e descabidas ideias. Tratando deste assunto, escreveu Allan Kardec: antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas, sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como algum dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte os homens contra eles, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis todo o Espírito, mas experimentais se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. É a maneira de se distinguir dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se esta frase de Jesus: pelo fruto é que se conhece a qualidade das árvores. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julga-se um espírito pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Sobre o carnaval. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Caetano Veloso. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Ao contrário do que reza o frevo de Caetano Veloso, não são somente os vivos que formam a multidão dos foliões que se aglomera nas ruas das grandes cidades brasileiras e de outras plagas onde se comemore o carnaval. O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inúmera legião de seres invisíveis, recebendo deles boas e más influências, a depender da faixa de sintonia em que nos encontremos. Essa massa de espíritos cresce sobremaneira nos dias de realização de festas pagãs, como é o carnaval. Nessas ocasiões, como grande parte das pessoas, se dá aos exageros de toda sorte. As influências nefastas se intensificam e muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como os homicídios e suicídios, além dos desvarios sexuais, que levam à paternidade e maternidade irresponsáveis. Se antes de compor sua famosa canção, o filho de Dona Canô tivesse conhecido o livro Nas Fronteiras da Loucura, ditado ao médio Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Pilomeno de Miranda, talvez fizesse uma letra diferente e sensível como o poeta que é. Cuidaria de exortação os foliões, pipoca e aqueles que engrossam os blocos a cada ano contra os excessos de toda ordem. Mas como o tempo é o senhor de todo entendimento, hoje Caetano é um dos muitos artistas que pregam a paz no carnaval, denunciando do alto do trio elétrico as manifestações de violência que conseguem flagrar na multidão. No livro citado, Manuel Pilomeno, que quando encarnado desempenhou atividades médicas e espiritistas em Salvador, relata episódios protagonizados pelo venerando Espírito Bezerra de Menezes, na condução de equipes socorristas junto a encarnados em desequilíbrios. Pilomeno registra, dentre outros pontos de relevante interesse, o encontro com um certo sambista desencarnado, o qual não é difícil identificar como Noel Rosa, o poeta do bairro boêmio de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Muito a propósito, integrava uma dessas equipes socorristas encarregadas de prestar atendimento espiritual durante os dias de carnaval. Interessado em colher informações para a aprendizagem própria, e nossa também, Pilomeno inquiriu Noel sobre como este conciliava sua anterior condição de sambista vinculado às ações do carnaval com a atual, longe do bulício festivo, em trabalhos de socorro ao próximo.
Com tranquilidade, o autor de Camisa Listrada respondeu que em suas canções trazia as dores e as aspirações do povo, relatando os dramas, angústias e tragédias amorosas do submundo carioca, mas compreendeu seu fracasso ao desencarnar, despertando sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos meios sórdidos, pelos quais transitara em largas aflições. No entanto, a obra musical de Noel Rosa cativara tantos corações que os bons sentimentos despertados nas pessoas atuaram em seu favor em plano espiritual. Embora não fosse um herói nem mesmo um homem que se desincumbirá corretamente do dever, minha memória gerou simpatias e mensagens das músicas provocou amizades, graças ao cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Como acontece com todo o espírito calceta que por fim se rende aos imperativos das sábias leis, Noel conseguiu, pois, descobrir que é sempre tempo de recomeçar e de agir, e assim ele iniciou a composição de novos sambas, ao compasso do bem, com melodias da esperança e ritmos da paz, numa vila de amor infinito. Entre os anos 60 e 70, Noel Rosa integrava a pleiade de espíritos que ditaram ao médium, jornalista e escritor espírita Jorge Risini a série de composições que resultou em 2 discos e apresentações em festivais de músicas mediúnicas em São Paulo. O entretenimento do poeta da vila, quanto às ebulições momescas, é claro, também mudou. O carnaval, para mim, é passado de dor e a caridade hoje é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio. A carne nada vale. O carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é festa e que ainda guarda vestígios de bárbares e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcados pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a joviedade, a satisfação e o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte sem agressão nem promiscuidade. A folia em que pontifica o rei Momo já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros, festejando vitórias. Foi reverência coletiva de Deus Dionísio, na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bancanalia. Na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, chamou-se Saturnália, e nessas ocasiões se imolava uma vítima humana. Na Idade Média, entretanto, é que a festividade adquiriu o conceito que hoje apresenta. O de uma vez por ano é lícito enlouquecer em homenagem aos falsos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos em suma. Bezerra cita os estudiosos do comportamento da psique da atualidade, sinceramente convencidos de necessidade de descarregamento às tensões e recalques nesses dias, em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba da cada palavra compõe o verbete carnaval. Assim, em 3 ou mais dias de verdadeira loucura, as pessoas desavisadas se entregam ao descompromisso, exagerando nas atitudes ao compasso de sons febris e vapores alucinantes. Está no materialismo, que vê o corpo, a matéria, como início e fim em si mesmo, a causa de tal descarregamento. Esse comportamento afeta inclusive aqueles que se dizem religiosos, mas não têm, em verdade, a necessária compreensão da vida espiritual, deixando-se também enlouquecer uma vez por ano. Processo de loucura e obsessão. As pessoas que se animam para a festa carnavalesca e fazem preparativos organizando fantasias e demais apetrechos para o que consideram um simples e sadio aproveitamento das alegrias e dos prazeres da vida, não imaginam que muitas vezes estão sendo inspiradas por entidades vinculadas às sombras. Tais espíritos, como informa Manuel Pilomeno, buscam vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos e obsessões demoradas. Isso acontece tanto com aqueles que se afinizam com os seres perturbadores, adotando comportamento vicioso, quanto com as criaturas cujas atitudes se identificam como pessoas respeitáveis, embora sujeitas às tentações que os prazeres mundanos representam, por também acreditarem que seja lícito enlouquecer uma vez por ano. Este processo sutil de aliciamento, esclarece o autor espiritual, dá-se durante o sono, quando os encarnados, desprendidos parcialmente do corpo físico, fazem incursões a regiões de
baixo teor vibratório, próprias das entidades vinculadas a traumas de desespero e loucura. Os homens que assim procedem não o fazem simplesmente atendendo aos apelos magnéticos que atraem os espíritos desequilibrados e desses seres, mas porque eles se ligam pelo pensamento, em razão das preferências que acolhem e dos prazeres que facultam no mundo íntimo, ou seja, as tendências de cada um, e a correspondente impotência ou apatia em vencê-las, são um ímã que atrai os espíritos desequilibrados e fomentadores do desequilíbrio, o qual, em suma, não existiria se os homens se mantivessem firmes no propósito de educar as paixões instintivas que os analisam. Há 2000 anos, tal situação não se difere muito dos episódios de possessão demoníaca aos quais o Mestre Jesus era chamado a atender, promovendo as curas milagrosas de que se ocupavam os evangelhos. Atualmente, temos, graças ao Espiritismo, a explicação das causas e consequências desses fatos, desde que Allan Kardec fora convocado à tarefa de codificar a doutrina dos espíritos, conforme configurado na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Estamos na Terra, quase que sob a direção das entidades invisíveis, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Pergunta o codificador para ser informado de que, a esse respeito, dos espíritos, influência é maior do que credes, frequentemente eles que vos dirigem. Pode parecer assustador, ainda mais que se tem os espíritos ainda inferiorizados à conta de demônios. Mas do mesmo modo como somos facilmente dominados pelos maus espíritos, quando, como já dito, sintonizamos na mesma frequência de pensamento, também obtemos pelo nosso processo o concurso dos bons, aqueles que agem a nosso favor e em nome de Jesus. Basta para tanto estarmos predispostos às suas orientações, atentos ao aviso de orar e vigiar, que o Cristo nos deu há 2000 anos, atrás do cultivo de atitudes salutares, como a prece e a prática caridade desinteressada. Essa última é a característica de espíritos como Bezerra de Menezes, que em sua última encarnação fora alcunhado de o médico dos pobres e hoje é reverenciado no meio espírita como o apóstolo da caridade no Brasil. A Caminho da Luz. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. E partiu pelas portas da morte.
Você me escreve, amigo, chorando as lágrimas da saudade da esposa que retornou ao mundo espiritual através da morte do corpo físico. E eu reconheço a legitimidade de suas lágrimas, depois de tantos anos de convivência, de trocas, de carinhos e construção de um ideal com a companheira que momentaneamente se despede da vida física. Benditas são as lágrimas da saudade, mas, ouve, essas lágrimas não podem lhe paralisar, pois na verdade a morte não existe. A vida sempre continua e vocês poderão se reencontrar nos sonhos e depois, quando chegar a sua hora de partir, pelas portas da chamada morte, que é a ressurreição para uma nova vida, ou melhor, a vida verdadeira, que é a do espírito imortal que todos somos. Não somos o corpo, embora ele nos seja um grande referencial. E nem mesmo o corpo morre, pois os elementos que o constituem retornam para a natureza, dando início ao novo ciclo de vida. Relembre os momentos bonitos da convivência e utilize a oração para manter-se em equilíbrio e abençoá-la. E não pare. Ocupe-se sempre utilmente, dando continuidade ao existir, pois tudo passa, menos a misericórdia de Deus, que continuará a abençoá-los, mesmo que momentaneamente distanciados, pelo menos do ponto de vista físico, pois, espiritualmente, através do amor, sempre estarão ligados. A mensagem espírita sobre a imortalidade da alma, sobre a vida que continua depois da morte, sobre o amor que nos une pela eternidade, deve prevalecer. Não se deixe abater, pois se ficar sufocado pelas lágrimas, isso lhe prejudicará e também a ela que deseja o melhor para você. As portas da morte são estradas que conduzem para o retorno ao mundo espiritual, de onde todos viemos e para onde todos um dia vamos voltar. Então, lamentos, gemidos, gritos de desespero e paralisia do existir não têm razão de ser. Confiança em Deus e perseverança no existir é o que deve caracterizar todo aquele que teve a perda de um ente querido. A morte não existe. Então, depois das lágrimas da saudade, que poderão voltar vez ou outra, continue a viver, na certeza de que o amanhã lhe reservará a alegria do reencontro, mais cedo ou mais tarde, na medida em que fizer do amor o roteiro de luz de sua vida. A caminho da luz. Jesus no lar. Mensagem para uma vida melhor. Queridos companheiros, dando continuidade ao estudo da obra Jesus no Lar, pelo Espírito Neo Lúcio, na mediunidade de Chico Xavier, estudaremos hoje explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Tendo ouvido as pregações à beira do lago, e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão, eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se
com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele está depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo. Como é que, se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher? Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, que o interpelara, e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessas verdades simples e claras da natureza. Muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Divino Mestre, às vezes deparamo-nos com irmãos marcados pela incompreensão no grupo doméstico e que causam contendas no seio da família. Mas em vossa doutrina aprendemos que essa é a nossa divina oportunidade para exercitarmos a tolerância, a paciência e o perdão. Sabemos que se o Senhor nos uniu no mesmo lar, é para que aprendamos a amar uns aos outros. Devemos dar assistência e apoio fraterno para todos da família.
Pedimos, Senhor, por vossa graça, que possamos restabelecer o equilíbrio no lar e a paz no coração de todos, e que a família possa se reunir no amor e praticar o culto do Evangelho no lar, renovando a fé e lembrando sempre, Senhor Jesus, o que vós dissestes: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.